Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Olha eu aqui, professor Ticiano Lavô, a seu dispor, pela Tribo Concurso, com muita honra e satisfação para mais um ao vivaço aqui com você, nessa quinta-feira à noite, dia de Copa do Mundo, jogo de Copa do Mundo, mas que mané Copa do Mundo o quê? Para quem está se preparando para este concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, cujo edital já está na praça, você não tem tempo a perder, deixa a Copa do Mundo para assistir agora em 2030, porque agora é se preparar com a galera da Tribo Concurso para ser aprovado e se tornar servidora pública do Rio Grande do Norte, policial penal, Polícia Penal do Rio Grande do Norte. E a banca organizadora escolhida, Instituto Avalia. Confesso para você que é uma banca pouco tradicional, é uma banca onde você não encontra, tá, uma vasta, vamos dizer assim, um vasto banco de dados de questões, sobretudo dessa disciplina, que envolve aspectos históricos e geográficos ou de um estado ou de um município, tá? No entanto, essa banca, ela tem um perfil muito parecido com algumas outras bancas, como, por exemplo, a banca AOCP. Então, a gente vai saber trabalhar bem direitinho esse assunto, essa disciplina, tentando direcionar ao máximo, tentando focar o máximo possível no perfil e nas características dessa banca. Por quê? Porque você que acompanha a galera da Tribo Concurso sabe, não adianta estudar, não adianta comer o edital se você não conhecer um pouco do perfil da banca. Porque muitas vezes você nem sabe que aquela banca não cobra metade do que ela coloca lá no seu texto do edital. E a abordagem dela faz toda a diferença na maneira como você deve direcionar os seus estudos. E essa é uma das grandes preocupações da Tribo Concurso. Não apenas levar você a estudar, mas a estudar com estratégia. E estudar da maneira correta, para não estudar, por exemplo, coisas desnecessárias ou deixar de estudar coisas necessárias. Na nossa disciplina, História do Rio Grande do Norte, está aí, ó, e aspectos econômicos, a banca dividiu em 2 tópicos. Tópico 1, História do Rio Grande do Norte.
Aí ela traz, né, os subtópicos, vamos dizer assim, e aí vem o tópico 2, aspectos geoeconômicos. Ela faz assim, ó, vou mostrar. Tópico 1, história do Rio Grande do Norte. Aí vem subtópicos 1, 2, 3, 4, 5, que eu vou te mostrar. E lá na frente vem o tópico 2 com os aspectos geoeconômicos. Então, bora pegar o tópico 1 aqui, dar uma analisada, fazer assim uma geral, o verdadeiro raio-x por cima dos subtópicos dessa disciplina, desse tópico História do Rio Grande do Norte. O primeiro que ela traz aí, ó, sobre a história do Rio Grande do Norte, é a capitania do Rio Grande na história das capitanias donatárias, tá? Ó, no século XVI, você lembra que foi quando começou a colonização portuguesa no Brasil. Os portugueses chegaram aqui ali por volta de 1500, mas só a partir de 1530 é que Portugal decide colonizar o Brasil. E em 1534, Portugal resolve dividir o Brasil em lotes de terra. São as famosas o quê? Capitanias hereditárias. E é bom você focar no que eu vou dizer agora. O que hoje é o Rio Grande do Norte, primeiramente foi chamado de Capitania dos Tamoios. Depois, Capitania Rio Potengi. Depois mudou para Capitania do Rio Grande. E a Capitania do Rio Grande depois passou a se chamar, aí foi onde eu errei bem aqui, ó, esqueci de botar, ó, Capitania do Rio Grande do Norte. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é disso. Foram várias denominações dadas à capitania, até chegar ao nome, ó, Capitania do Rio Grande do Norte, ó. Capitania do Rio Grande, posteriormente chamada Rio Grande do Norte. E detalhe, foi uma das poucas capitanias que foi entregue a 2 donatários. Cada capitania era entregue para um cara chamado donatário, né, conhecido como donatário, para ser o administrador. No caso da capitania do Rio Grande do Norte, ela foi dividida em 2 lotes. Lote 1 foi entregue a esse donatário aqui, lote 2 foi entregue a esse donatário aqui. E se tu olhar para o mapa, ó, tá aqui, ó, o lote 1 eu vou contornar de vermelho e o lote 2, eu vou escolher outra corzinha aqui, eu vou contornar, ó. Aliás, né, o lote 2 eu contornei de vermelho, ó, e o lote 1 eu estou contornando de verde. O verde e o vermelho juntos formam a capitania do Rio Grande do Norte, mas ela foi dividida em 2 lotes, entregue um para esse cara e outro para esse cara. O lote 1, que está aqui contornado de verde, entregue por João de Barros. E o lote 2, que está contornado aí de vermelho, entregue ao Aires da Cunha. O interessante é tu perceber que a capitania do Rio Grande do Norte não necessariamente corresponde ao atual território do estado do Rio Grande do Norte. Porque se tu olhar para o mapa, ó, tu vai ver bem aqui a linha que é o estado do Rio Grande do Norte hoje, ó. Ó. Tem muita gente que acha que os atuais estados são exatamente a mesma configuração, tamanho, área das antigas capitanias. Não, de jeito nenhum. A capitania do Rio Grande do Norte, que foi dividida em 2 lotes, não corresponde necessariamente ao atual estado do Rio Grande do Norte. Estou falando da área, do espaço, tá? E nas nossas aulas de história do Rio Grande do Norte a gente vê isso, tá? Aqui é só um raio-x, bora para o segundo tópico. Indígenas nos sertões do Rio Grande colonial. Olha só, a ocupação do território do Rio Grande do Norte, para falar a verdade, só vai começar a acontecer de fato, tá? A partir da
segunda metade do século XVII. Quando eu falo segunda metade do século XVII, eu me refiro dos anos 1651 para frente, até o ano 1700. Aqui é a segunda metade do século XVII. Então, só ir até então. Até então, bebê, a galera que veio de Portugal para colonizar o Brasil, século XVI, só queria saber de ficar praticamente aqui, ó, nessa estreita faixa litorânea que ia da capitania de Pernambuco até a capitania de São Vicente, onde hoje fica São Paulo. É impressionante como a colonização no Brasil começou por volta de 1532. 1532, século XVI. E até o final do século XVI, 1600 mais ou menos, é impressionante como a gente praticamente só encontrava núcleo colonizador português nessa faixa de terra que eu pintei aí, no litoral vermelhinha. Aí, na segunda metade do século XVII, começa a chegar nos sertões do Rio Grande do Norte, no interior, não só do Rio Grande do Norte, mas no interior do Ceará, por exemplo, no interior até de Pernambuco, começa a chegar uma galera querendo terra, procurando terra para criar gado. Pecuária. Vai começar com a pecuária, a ocupação do sertão potiguar, do sertão do Rio Grande do Norte. O problema, bebê, é que nós já tínhamos ali gente vivendo. Nós já tínhamos os povos originários vivendo ali. Nós já tínhamos os povos indígenas vivendo ali, no interior. E aí, a partir da segunda metade do século XVII, o pau vai cantar. A chibata vai comer. O que é que nós vamos assistir a partir da segunda metade do século XVII, no interior do que hoje é o Rio Grande do Norte? Peia. De um lado, os colonizadores chegando, querendo terra para criar gado. Do outro lado, os indígenas que já ocupavam os sertões do Rio Grande do Norte dizem, não, essa terra é nossa. E de fato, né? Eles são os habitantes originais daquela terra. Essa terra é nossa. E se engana quem acha que os indígenas vão simplesmente cruzar os braços ou vão arrumar mala e vão embora. Vamos embora, porque o homem branco está chegando aí e ele está precisando das nossas terras para criar gado. Não, vai ter confronto, vai ter peia. Inclusive, quando a gente mergulha na história do Rio Grande do Norte, a gente assiste um episódio lamentável, trágico, que vai exatamente da segunda metade do século XVII até a primeira metade do século XVIII. Primeira metade do século XVIII, 1701 a 1750. Segunda metade do século XVII e primeira metade do século XVIII, o que é que nós vamos assistir no interior do Rio Grande do Norte? Guerra dos Bárbaros. Que é exatamente o nome que a gente dá a uma série de conflitos sangrentos entre os homens brancos que estão chegando com gado, querendo iniciar a criação de gado nos sertões potiguar, nos sertões do Rio Grande do Norte. E do outro lado, o indígena, o originário daquela terra, que ao contrário do que muitos pensam, não vão aceitar a chegada do homem branco de forma passiva, de forma pacífica e cruzar os braços. O indígena vai para a peia, vai para o confronto e isso vai dar origem ao que a gente chama de Guerra dos Bárbaros. É, sem dúvida, um dos assuntos que mais são cobrados em provas de história, não só do Rio Grande do Norte, mas do Ceará, por exemplo. Guerra dos Bárbaros, porque essa Guerra dos Bárbaros se estendeu também para o interior do Ceará, se estendeu para o interior da Paraíba, se estendeu para o interior do Piauí. É um dos assuntos mais, como dizia a vovó, manjados de história dos estados do Nordeste.
a Guerra dos Bárbaros. Os indígenas contra os homens brancos que estão querendo as terras ali para criar gado. Beleza? Bate um printzinho aí, bate. E vamos para o próximo subtópico do tópico 1 do nosso edital. Economia e fiscalidade no período colonial. Arrecadação de tributos na capitania do Rio Grande. Aí você vai ter que lembrar que de 1500 a 1822, o Brasil como um todo foi colônia de quem? De Portugal. Ei, tu sabe o que é que significa na prática dizer que de 1500 a 1822 o Brasil foi colônia de Portugal? É o mesmo que dizer, bebê, que Portugal mandou na gente. É o mesmo que dizer que o Brasil teve um dono. E esse dono se chama Portugal. E foram 322 anos, se tu fizer as contas aí, de muita exploração, de muita humilhação, de muita esculhambação. Foram 322 anos de muita o quê? Cobrança de impostos, fiscalização. Portugal sugou isso aqui, menino, com um negócio de cobrança de imposto que não foi brincadeira. E aí, quando a gente mergulha na história do Rio Grande do Norte, a gente vai ver, por exemplo, a galera que criava gado, a galera que vendia gado, a galera que vendia carne, como charque, carne seca, que apesar de ser uma invenção cearense, né, o famoso charque, o interior do Rio Grande do Norte também vai se destacar, criando gado e levando esse gado para o litoral para ser abatido e a carne ser transformada em charque, pois a galera tinha que pagar pesadíssimos tributos para Portugal. Mas vamos ver também que no Rio Grande do Norte, sobretudo ali na zona litorânea do Rio Grande do Norte, houve a produção também açucareira. Plantação de cana teve sim, criação de engenhos de cana teve sim. Senhores de engenho tinham que pagar impostos à coroa portuguesa. E essa intensa fiscalização, essa intensa cobrança de impostos vai gerar, não só no Rio Grande do Norte, né, mas no Brasil, inúmeras revoltas, que são as chamadas revoltas coloniais. E a gente vai ter que mergulhar em alguma dessas revoltas ocorridas dentro do território do Rio Grande do Norte. Então, esse é o terceiro subtópico do tópico 1, História do Rio Grande do Norte. O quarto, a seca e a questão sanitária no século XIX. Quando falar em seca e quando falar em século XIX, mande tatuar logo aqui no seu braço, ó, seca de 1877. Essa seca, ela é considerada uma das secas mais perversas da história do Nordeste, do sertão nordestino, na região semiárida, né? A região de clima tropical semiárido, que é um clima quente e seco, onde a quantidade de chuva durante o ano é muito pequena e muito mal distribuída, né? O pouco que chove durante o ano costuma cair quase todo no primeiro semestre. Aí no segundo semestre não cai quase nada, não cai uma gota. E de 1877 a 1879 foram 3 anos de seca, 77, 78, 79. Mas aí o nome, né, que a gente batiza a seca é o nome do primeiro ano, seca de 1877, que simplesmente transformou o Nordeste. Essa seca castigou o Nordeste de uma forma simplesmente inacreditável. E não só no Rio Grande do Norte, o Ceará, por exemplo, sofreu muito com essa seca. E aí, no Rio Grande do Norte, uma das principais consequências dessa seca é que a galera do sertão, mais castigada com a seca, correu para procurar o quê? Refúgio nos grandes centros urbanos da época. Natal, Mossoró. Só que Natal,
Mossoró não estava preparado para isso, não. Para receber esses milhares de retirantes flagelados que chegavam, por exemplo, a Natal, a pé, caminhando, ou no lombo do jumento. E quando chegavam, só os pobres reis, o couro e o osso, magro, mais magro do que filé de borboleta. Aí chegavam cansados, famintos e quando você está mal alimentado, quando você está desnutrido, cansado, a chance de você contrair doença aumenta, não aumenta? Pois 1877 foi um caos em Natal. Apesar da seca ter atingido o interior, não foi o litoral, a galera correu para Natal. E ali, gente faminta, desnutrida, doente. Varíola, por exemplo. E aí, a gente vai ter que entender as medidas tomadas pelo governo, pelas autoridades, no sentido, na direção de conter o avanço dessas doenças. Da varíola, por exemplo, as medidas sanitárias tomadas pelas autoridades para conter o avanço dessas doenças. Interessante que a seca, ela castiga o sertão, o interior, mas tem consequências gravíssimas na capital, no litoral, em Natal, para onde correram inúmeros desses retirantes. Pois, com certeza, quando fala aqui seca e questão sanitária no século XIX, é a seca de 1877. O próximo tópico, terra dos salineiros. Trabalhadores da extração de sal no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, que hoje é considerado o maior, produtor de sal do Brasil. Essa brincadeira da galera extrair sal desde os tempos indígenas, quando eu digo tempos indígenas, antes da chegada dos portugueses, tá? Os indígenas, eles já conheciam uma técnica de retirada de sal da água do mar. Só que o homem branco, o colonizador, ele começa a praticar essa extração de sal, sobretudo a partir do século XVIII, quando começa a brincadeira das charqueadas. Matar o boi, pegar a carne, salgar, botar no sol para poder desidratar a carne, para a carne durar mais tempo, Que eu aprendi na escola, nas aulas de biologia, que o que faz a carne apodrecer é a água que tem dentro dela. Então, o sal, ele tira a água do interior da carne. Aí a água vai para a superfície. Aí eles botam no sol para a água evaporar. E aí a carne dura mais tempo. Quando começa essa brincadeira de charqueadas no Rio Grande do Norte, a galera começa a dar importância para valer a extração de sal no Rio Grande do Norte, tá? Aí eu coloco algumas informações para você dar uma lida, tá? Depois você dá uma lida, bate um printzinho e dá uma lida, mas você, aluno da plataforma Criba Concurso, vai ver tudo isso com a gente. Atualmente, o maior produtor de sal do Brasil é o Rio Grande do Norte, sobretudo Mossoró e Macau. Mossoró é um caso interessante, Mossoró não tem praia. Mossoró não tem litoral. Macau tem. E como é que Mossoró é o grande produtor de sal? Pois não é que os cabas bombeiam a água, ó. Os caras levam a água do mar por tubulações, por bombeamento, estações que bombeiam a água para, em Mossoró, eles fazerem lá o processo de retirada do sal. Impressionante, Hoje, grande produtor de sal no Brasil, Mossoró e Macau, tá? Falaremos sobre isso quando contarmos a história do Rio Grande do Norte. O sexto, 30 de setembro e a política abolicionista de vanguarda mossoroense. Quando falar em vanguarda, lembre-se, pioneirismo. Pioneirismo. Como assim? A primeira cidade a libertar, a promover a abolição da escravatura no Rio Grande do Norte foi Mossoró, 30 de setembro de 1883. Tá?
Cuidado, não foi a primeira do Brasil. A primeira do Brasil, em 1º de janeiro de 1883, é uma cidade cearense. Redenção, tá? No Ceará. Mas no Rio Grande do Norte, quem foi a vanguarda, o pioneiro? Mossoró, no dia 30 de setembro. E aí, a gente não pode ir para uma prova de história do Rio Grande do Norte sem entender o contexto que levou à abolição da escravatura em Mossoró, nesse 30 de setembro. Pois está escrito lá no teu edital, 30 de setembro e a política abolicionista de vanguarda moçoroense. E aí a gente tem que falar da atuação de uma organização chamada Sociedade Libertadora Moçoroense, uma instituição, uma organização abolicionista que foi importantíssima nesse processo de abolição da escravatura em Mossoró. E aí de Mossoró se espalhou por outras cidades do Rio Grande do Norte. E olha que coisa interessante. No Brasil, a abolição da escravatura só se dá em que ano? 1888. 13 de maio de 1888, com a famosa Lei Áurea. Pois em Mossoró, 5 anos antes, né, ou cerca de 5 anos antes, quase 5 anos antes aí, já tinha promovido a abolição da escravatura. Tá? Próximo tópico, motim das mulheres. Olha aí, tem lá no teu edital, no site, motim das mulheres. Aí vale, professor. As mulheres do Rio Grande do Norte, elas se revoltam, né? Elas são valentes, tem um motim das mulheres. E hoje, né, se fala muito, né, em empoderamento feminino. Não, mas não é isso não, tá? Não é isso não. O motim das mulheres foi uma revolta popular que aconteceu no Rio Grande do Norte em agosto de 1875, também em Mossoró. Olha a importância histórica, né, que Mossoró tem para o Rio Grande do Norte, onde as mulheres simplesmente se rebelaram, foram cerca de 300 mulheres se rebelaram contra o alistamento militar obrigatório. E aí você precisa conhecer essa história, tá? Aqui o papel dessa nossa live de hoje é só dar um estalo em você, dar só um empurrãozinho em você, fazer você sentir o gostinho. E pelo menos ter ideia o que foi o tal motim das mulheres. Cerca de 300 mulheres se revoltaram em Mossoró em agosto de 1875 contra o alistamento militar obrigatório. Professor, e não foi que deu isso? Qual foi o fim dessa história? Aí, bebê, você vai ter que acompanhar pela plataforma da Tribo Concurso, tá? 8. Representatividade potiguar na comunicação nacional com o jornal O Moçoroense, o terceiro jornal mais antigo do Brasil. Olha só, em 17 de outubro de 1872, uma família, tá, liderada, né, por Jeremias da Rocha Nogueira, fundou um jornal chamado O Moçoroense, considerado o terceiro jornal mais antigo do Brasil. E esse jornal, ele atuou, vamos dizer assim, ele publicou a sua última edição impressa em 2015, dia 31 de dezembro de 2015. Mas ainda há a versão dele digital, na internet, online. E esse jornal foi considerado, durante todo esse tempo, um dos maiores jornais, um dos maiores veículos de comunicação do Rio Grande do Norte, quiçá do Brasil. Tão importante que as bancas organizadoras costumam colocar, quando cobram, né, história do Rio Grande do Norte, um tópico falando do jornal O Moçoroense. Detalhe, a gente tem que entender qual a tendência do jornal O Moçoroense. Por exemplo, nasceu em 1872. Será que esse jornal ele era a favor da abolição da escravatura? Porque no Brasil, a abolição da escravatura só acontece em 1888. Será que em Mossoró, quando aconteceu a abolição em 1883, esse jornal foi contra ou foi a favor? Porque o jornal ele é antes de 1883, né? Bora lá. Será que quando aconteceu,
1875, o motim das mulheres, o jornal moçoroense que já existia, ficou a favor, ficou contra, publicou notícias criticando, publicou... Não sei, por enquanto. Aqui não é hora de falar disso. A gente vai ter que entender qual era a posição, qual foi a posição adotada pelo jornal O Moçoroense diante dos principais fatos da história do Rio Grande do Norte e do Brasil. Tá? Show de bola? Show de bola. Próximo. Política e sociedade. Mossoró. De novo Mossoró. Menina, a história do Rio Grande do Norte ou de Mossoró? E a resistência ao bando de Lampião. Esse assunto aqui eu falo com gosto. Eu falo com a boca cheia d'água. Até porque eu sou graduado em licenciatura plena em História pela Universidade Estadual do Ceará e o meu objeto de estudo, a vida inteira, desde adolescente, eu sempre fui fascinado pela história do cangaço, né? Que na sociologia a gente costuma chamar de banditismo social. Esses grupos de seminômades que, desde o século XIX, e principalmente na primeira metade do século XX, ali na República Velha, aterrorizavam, né, os sertões nordestinos, invadindo, saqueando fazendas, comércios, armazéns, matando, agredindo comerciantes, empresários, fazendeiros. E existe uma tendência, existe uma corrente na sociologia que chama de banditismo social, meio que querendo dizer que os caras entravam para essa vida do cangaço por causa das circunstâncias, pobreza, miséria, exploração coronelística da época. Eu, particularmente, não concordo muito com isso, não. Eu, particularmente, não concordo com essa tendência, com essa ideia de dizer que o que leva o cara a entrar no crime é a circunstância, é a pobreza. Se fosse assim, menino, se todo mundo que estivesse passando por necessidade, pobreza, miséria, fome, fosse por crime, eu acho que, enfim, a falta de oportunidade, a falta de escola, de ensino, de profissionalização, contribui, mas não é o que determina, não. Mas o que é que eu quero que você entenda? Virgulino Ferreira da Silva, famoso Lampião, nascido em Pernambuco, numa cidade chamada Serra Talhada, se tornou, sem dúvida alguma, o mais temido, o mais emblemático, folclórico, eu diria, líder cangaceiro. Não começou o cangaço com o Lampião, tá? O cangaço vem desde o século XIX. O Lampião aterrorizou a década de 30, tá? Mas ele, com certeza, foi o mais temido, o mais emblemático, a ponto de ser chamado de o quê? O rei do cangaço. E a cidade de Mossoró, até hoje, bate nos peitos, com orgulho, e diz: a primeira grande... Aliás, a primeira derrota, a primeira cidade que o bando de Lampião invadiu e foi botado para correr foi Mossoró, no dia 13 de junho de 1927. O bando de Lampião invade Mossoró. Na época, Mossoró era governada por um prefeito chamado Rodolfo Fernandes. Eles nem chamavam prefeito na época. Na época, o que hoje corresponde ao cargo de prefeito, a gente chamava de intendente. Tá? É a mesma coisa, na prática a mesma coisa. O prefeito Rodolfo Fernandes simplesmente disse: nós não vamos sucumbir ao bando de Lampião. Nós vamos resistir. Aí o prefeito deu ordem para evacuar mulheres e crianças e convocou, conclamou, chamou os homens, sociedade civil mesmo, homens comuns, para pegar em arma e lutar contra o bando de Lampião. Dizem as fontes que o bando de Lampião invadiu Mossoró nesse dia aí com cerca de 70 a 80 homens e cerca de 150 moçoroenses. Vem para cima, corre dentro,
como eu dizia, né, porque eu era adolescente, a gente brigava no meio da rua, corre dentro. Vem, tem medo de tu não. Pois dos 70 a 80 homens, 5 escaparam. Fugiram, deixaram Mossoró, desistiram de tomar Mossoró e fugiram, inclusive, para a região do Vale do Jaguaribe, no Ceará, onde tem hoje Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e tal, pois foi a cidade de Mossoró entrou para a história por ter conseguido resistir e expulsar o bando de Lampião. E esse é um dos assuntos que nas provas de história do Rio Grande do Norte não fica de fora nem a pau, tá? E eu posso dizer para você, sou apaixonado por esse assunto, até porque foi exatamente o meu objeto de pesquisa, o meu objeto de estudo, de pesquisa, quando eu me graduei em História na Universidade Estadual do Ceará, ou seja, na antiga monografia, né? O famoso TCC, foi exatamente sobre o cangaço, tá? 10. O movimento de 1930 no Rio Grande do Norte. Bebê, quando falar movimento de 1930, é o seguinte, em 1930, nós tivemos eleições no Brasil para presidente da República. E foi disputada por 2 caras, um chamado Júlio Prestes e um outro chamado Getúlio Vargas. Eleições diretas para presidente do Brasil. 1930. Quem venceu foi Júlio Prestes. Apoiado, né, sobretudo, né, pelos grandes cafeicultores de São Paulo. Getúlio Vargas perdeu. P. Padre levou sozinho na eleição. Getúlio Vargas, que era gaúcho, né, Rio Grande do Sul. E perdeu. Perdeu, mas não aceitou, não. Perdeu, mas disse, eu vou assumir a cadeira de presidente. Pois o Júlio Prestes não levou. Houve um movimento que, na realidade, foi um golpe. Getúlio Vargas se juntou com alguns militares, muitos, inclusive, eram tenentes, tá? E com apoio de grandes oligarquias, fazendeiros, como Minas Gerais, os próprios fazendeiros gaúchos, fazendeiros, inclusive, do Rio Grande do Norte, as elites agrárias da época, simplesmente deu um golpe que ficou conhecido como Revolução de 30, que foi um golpe. Detalhe, o golpe não foi no Júlio Prestes. O Júlio Prestes venceu a eleição em 1930, mas ele só assumiria no ano seguinte. O então presidente, que não teve nem a chance de passar faixa para o Júlio Prestes, era o Washington Luiz. Foi o Washington Luiz que foi derrubado pela tal Revolução de 30, que aqui a banca resolveu chamar de Movimento de 1930. Aí a minha pergunta é, Rio Grande do Norte apoiou a Revolução de 30? Não apoiou? Quem foi que apoiou? Quem foi que não apoiou? Quem governava o Rio Grande do Norte na época? O governador do Rio Grande do Norte ficou a favor desse movimento? O governador do Rio Grande do Norte apoiava Getúlio Vargas ou queria Júlio Prestes como presidente? Não sei. Por enquanto, tu vai ficar só na vontade, só no gostinho. Mas é outro assunto que tu tem que levar para tua prova. Futuro policial penal. Aí tem lá um tópico, um subtópico, né? No tópico 1, História do Rio Grande do Norte, a barreira do inferno. Vale, meu Jesus. Quem nunca ouviu falar disso aí, a barreira do inferno, bebê, não é nada demais. Não é nada demais. Nós temos, no Rio Grande do Norte, em Parnamirim, tá? Nós temos aquela que é considerada primeiro centro de lançamento, a primeira base de lançamento de foguetes da América do Sul. Muitas pessoas pensam que é a base de Alcântara, que fica no Maranhão. Não é não. É a base que fica em Parnamirim. Foi criada em 1965, nos tempos de Guerra Fria, aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética. E é conhecida como Barreira do Inferno. Esse assunto, ele foi colocado junto, no mesmo subtópico 11, desse aqui, ó, o Trampolim da Vitória. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Trampolim da Vitória
é como ficou conhecida, tá? Parnamirim durante a Segunda Guerra Mundial. Parnamirim, durante a Segunda Guerra Mundial, recebeu uma base militar norte-americana na Segunda Guerra Mundial. E o local, né, é conhecido como Campo de Parnamirim, o local onde os americanos construíram a base militar durante a Segunda Guerra. Só que a Segunda Guerra, bebê, vai de 1939 a 1945. Aí colocaram esses dois assuntos juntos aqui, acaba confundindo o pobre do concurseiro, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Lembrando uma coisa, Parnamirim, onde hoje é Parnamirim, o que hoje é Parnamirim, o município de Parnamirim, tá? Até 1958, pertencia a Natal. Pertencia a Natal. É por isso que a galera se confunde. A base norte-americana, ela foi construída em Natal ou em Parnamirim? Bora lá. Quando a base foi construída na Segunda Guerra Mundial, era Natal. O que hoje é Parnamirim só se tornou município de Parnamirim em 1958. Até 1958, era um distrito de Natal. Então, a base foi construída em Natal. Hoje, o local é o município de Parnamirim. E aí, não tem como estudar a história do Rio Grande do Norte sem falar da presença dos americanos lá em Natal, que hoje é Parnamirim, né? O local que hoje é Parnamirim, mudou a vida completamente, o cotidiano, né, do povo de Natal. Impressionante. O povo de Natal vendo os soldados americanos para cima e para baixo andando pelas ruas. A cultura americana influenciou muito a população de Natal durante a Segunda Guerra Mundial. E é um dos assuntos mais importantes da história do Rio Grande do Norte. Próximo. Populações indígenas no Rio Grande do Norte. Nós já vimos um tópico aqui, né, ó. Que, ó, indígenas nos sertões do Rio Grande do Norte. Quer saber? Desnecessário a banca ter repetido isso bem aqui, ó. Populações indígenas no Rio Grande do Norte. Agora, claro que aquele lá é mais específico, né? Os indígenas no sertão, né, que vão ser ali envolvidos na Guerra dos Bárbaros. Aqui, quando ele fala populações indígenas do Rio Grande do Norte, eu creio que a banca queira, né, te chamar a atenção para uma coisa mais atual, certo? Como é que se encontra hoje a situação dos povos indígenas no Rio Grande do Norte? Aonde é que nós temos no Rio Grande do Norte áreas consideradas, homologadas como terra indígena? Como são hoje, né? Igual a abertura a chamada do Globo Repórter, onde vivem, o que comem, como trabalham e tal. Aqui, com certeza, é algo mais voltado para a atualidade. A situação das populações indígenas no Rio Grande do Norte, tá? Assunto também tratado nas videoaulas. E as comunidades quilombolas no Rio Grande do Norte. Quilombo, você lembra o que é, né? Na época em que nós tínhamos escravidão no Brasil, uma forma de resistência que os negros, que os escravos utilizavam, fugir das fazendas e se esconder em áreas de difícil acesso, né? Como uma serra, uma mata fechada, e ali criavam comunidades para tentar resistir, né? Sobreviverem, chamadas de quilombos. Você deve lembrar, né? O famoso quilombo de Palmares, não no Rio Grande do Norte, né? Quilombo de Palmares fica onde hoje nós temos o estado de Alagoas. O maior de todos, o que deu mais trabalho às autoridades da época, né? No estado de Alagoas. Mas muitos quilombos também surgiram no Rio Grande do Norte. E esses quilombos, muitos, deram origem a comunidades, alguns até se tornaram cidades. E os descendentes desses
criadores dos quilombos, lá no tempo da escravidão, lá no século XVI, XVII, XVIII, os descendentes que nós temos hoje são as comunidades quilombolas. São comunidades habitadas por descendentes daqueles que criaram os quilombos lá no tempo da escravidão. E nós temos várias comunidades quilombolas no estado do Rio Grande do Norte. Tem que ser falado delas, pelo menos as principais, tá? E o tópico 2, como eu disse, a disciplina foi dividida em 2 tópicos. História do Rio Grande do Norte e o tópico 2, aspectos geoeconômicos do Rio Grande do Norte. Aí, no tópico 2, nós temos alguns subtópicos. Atividades econômicas modernas e tradicionais. E a banca coloca, viu? A banca coloca, ó, agropecuária. Como é que hoje, qual é a importância hoje dessa atividade no Rio Grande do Norte? Lembrando que quando a gente fala de agropecuária, agricultura e pecuária, a gente tem que saber diferenciar, né, o que é agricultura familiar e o que é agronegócio, tá? Agricultura familiar e agronegócio. Nós vamos ver como é que a gente faz essa diferenciação no estado do Rio Grande do Norte. Fruticultura, não tenha dúvida, é uma das principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte, tá? Eu coloquei aqui, por exemplo, Mossoró, o maior produtor de melão e melancia do país. O Rio Grande do Norte é o 4º maior exportador de manga do país. E não se fala em fruticultura no Rio Grande do Norte sem se falar em 2 áreas que são simplesmente espetaculares. Bomba a fruticultura nessas 2 áreas. O Distrito Irrigado do Baixo Açu e o Distrito Irrigado de Santa Cruz do Apodi. Você precisa saber do que se trata isso, tá? Aí, carcinicultura é uma atividade muito importante para a economia do Rio Grande do Norte. Carcinicultura, o que é isso, professor? Crustáceo. Camarão, por exemplo. Produção ou pesca, né, do camarão. Comercialização do camarão. Carcinicultura. Sal, nem se fala. É a terra do sal, bebê. É a terra do sal. Aí, sobre a indústria no Rio Grande do Norte, quais são os principais setores industriais? A indústria de transformação? Tem indústria de bens de produção? Tem indústria de base? Não sei. Vamos ver. Produção de petróleo, para quem não sabia, Rio Grande do Norte é o 4º maior produtor de petróleo do país. Produção de gás natural. O Rio Grande do Norte é... Não, aqui tem 4º, mas não é o 4º não. Corrige aí. O Rio Grande do Norte hoje é o 8º maior produtor de gás natural do Brasil. Corrija, tá? Por favor. Turismo. Como falar da economia do Rio Grande do Norte e não falar da importância do turismo? Sobretudo a capital, Natal, cidade turística, começa a ser visto. Nós vamos analisar tudo isso aí, temos que analisar tudo isso aqui na disciplina cobrada pela banca na sua prova da Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Aí tem um segundo tópico, subtópico, transformação da indústria das energias renováveis no panorama econômico e geográfico do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é hoje um estado referência, um estado de destaque no que diz respeito à produção de eletricidade a partir de fontes alternativas, fontes limpas, fontes renováveis, sobretudo eólica. O Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará, os 3 estados que hoje mais produzem eletricidade através da energia eólica, parques eólicos. O Rio Grande do Norte é hoje uma potência no Nordeste, quiçá no Brasil, na indústria de energias renováveis. Não vá para a sua prova sem estudar esse assunto. Tá aí. E o terceiro subtópico, a indústria mineradora do Seridó. Seridó é uma área no mapa do Nordeste que fica entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Tá?
Quando a gente estuda esse assunto, a gente vê o mapa, inclusive, e é entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Existe uma área chamada Província Mineral do Seridó. E é uma das áreas mais ricas do Brasil em metalogênicos. A mineração ali, ela tá bombando, tá? Ela tá bombando. E é riquíssima. É a maior reserva da América do Sul em um mineral chamado xerelita. Que diabo é xerelita? Não é agora que nós vamos ver, não. Tá? É um mineral que é considerado a maior reserva que nós temos dele na América do Sul, fica nessa área entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, chamada Província Mineral do Seridó. E é uma região hoje que está gerando muita riqueza, tanto para o Rio Grande do Norte como para a Paraíba. Show de bola? Show de bola. Pois eis os tópicos e subtópicos da nossa disciplina História do Rio Grande do Norte e aspectos geoeconômicos para você, futuro servidor da Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Bora dar uma olhadinha aqui, bem rapidinho, em 5 questõezinhas que eu trago para você, só para a gente encerrar nossa livezinha de hoje, acerca da extração de sal no litoral do Rio Grande do Norte. Analise as afirmativas abaixo. No início do século XVI, os portugueses iniciaram a extração de sal no litoral do Rio Grande do Norte, nas proximidades de Mossoró. Está errado. Os portugueses, os homens brancos, não indígenas, eles só vão começar a explorar sal no litoral do Rio Grande do Norte, né? Nem em Mossoró. Eles vão começar a explorar nas proximidades de Macau, Areia Branca, mas é lá no século XVIII, quando começar a brincadeira das charqueadas, que eles vão precisar de sal para poder fabricar o charque, como eu falei. 2. A partir do século XVIII, com a organização das oficinas de carne de sol, charque, foi que a extração salineira entrou num período de expansão no Rio Grande do Norte. Corretíssimo. 3. Até a segunda década do século XX. Segunda década do século XX vai até 1920, não é não? A década de 10 e a década de 20. A extração de sal no Rio Grande do Norte era monopólio governamental. Vou te adiantando aqui uma informação importantíssima, tá? Até 1914. Ninguém podia explorar sal no Rio Grande do Norte, a não ser o governo. Era uma atividade monopolizada pelo governo. Mas o que é que o governo costumava fazer, né? O governo costumava oferecer concessões, vamos usar esse termo, para quem quisesse explorar o sal. Mas aí tinha que pagar para o governo, para ter o direito de explorar o sal. Aí, em 1914, foi um governador do Rio Grande do Norte, chamado Ferreira Chaves, que acabou com esse monopólio, tá? E aí, a partir de lá, empresas privadas, o liberalismo passou a imperar, vamos dizer assim, nessa atividade salineira no Rio Grande do Norte. Afirmativa 3 está correta, então fica 2 e 3, item B de bebezinho. Segunda, no que tange à agropecuária, o principal destaque da economia do Rio Grande do Norte é, sem dúvida alguma, a fruticultura irrigada. Falou em agricultura, é a produção de frutas, que é o que se destaca mais no Rio Grande do Norte, a fruticultura irrigada. O estado, por exemplo, é considerado o maior produtor e exportador de melão e melancia do Brasil. Nesse caso, o município que se destaca é Mossoró, tá? O maior produtor de melão e melancia do Brasil. Aqui são questões mais atualizadas, né? De acordo com a Petrobras, questão 3, de acordo com a Petrobras, no ano de 2024, a produção média anual de petróleo no Brasil foi de 3,358 milhões de barris por dia. Valor no Brasil.
valor 1,29% abaixo do recorde que foi observado em 2023, quando atingiu 3,402 milhões de barris por dia. Agora vamos ao que interessa. A produção de petróleo terrestre em 2024, 5,38% do total produzido no país. O campo terrestre que mais produz petróleo no Brasil fica no Rio Grande do Norte. Entenda, ó, eu disse agora há pouco que o Rio Grande do Norte é o quarto maior produtor de petróleo. Só que no Brasil se produz petróleo tanto em terra como em alto mar. Falou em alto mar, né? Aquela região da Bacia de Santos ali, no litoral paulista, e também Fluminense, Rio de Janeiro, é campeã. Mas o maior produtor de petróleo, o campo que mais produz petróleo terrestre no Brasil, fica no Rio Grande do Norte. É o famoso campo do Canto do Amaro. O maior campo produtor de petróleo terrestre no nosso país. Item A de avião, tá? O campo do Canto do Amaro. Próximo. De acordo com a Petrobras, no ano de 2024, são os dados mais atualizados, são referentes a 2024. O estado do Rio de Janeiro se manteve na primeira posição, com participação de 74,36% na produção nacional de gás natural, que eu estou falando agora de gás natural, tá? Já o estado do Rio Grande do Norte, com 0,77% da produção nacional, ocupa, aí foi o que eu disse, né? Ocupa o 8º lugar. É o 8º maior produtor de gás natural do Brasil. Eu pedi para você consertar, né? Lá naquele slide lá que eu tinha botado 4º, mas é o 8º, tá? E por mais que você possa perceber que, professor, o Rio Grande do Norte responde por apenas 0,77% da produção nacional de gás natural, mas para a economia do Rio Grande do Norte é de uma importância impressionante. Tanto a produção de petróleo como a produção de gás natural. Show de bola? Show de bola. E a quinta e última questão diz o seguinte: segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, o PIB industrial do estado do Rio Grande do Norte, em 2022, foi de 19,3 bilhões de reais. São dados mais atualizados. O que corresponde a 0,8% do total do PIB industrial do país. Levando em consideração o PIB total do estado, a indústria responde por cerca de 22,9%. Vamos lá, o que é o PIB? É a soma do que se produz nos 3 setores. Setor primário, que é a agropecuária, setor secundário, que é a indústria, setor terciário, serviço e comércio. A indústria, ele está me dizendo aqui, responde por 22,9% do total do PIB do estado, somando os 3 setores. Mas, levando em consideração tudo que o estado exporta, a indústria é responsável por... Aí vem a grande casca de banana, tá? O Rio Grande do Norte é uma potência na fruticultura? É. O Rio Grande do Norte é um dos grandes exportadores de fruta do Nordeste e do Brasil? É. Isso é importantíssimo para a economia do Rio Grande do Norte? É. Mas onde é que está a casca de banana? 70% ou mais do que o Rio Grande do Norte exporta é produto industrializado. A indústria representa mais de 70% das exportações do Rio Grande do Norte. Cuidado! Por quê? Porque quando fala em Rio Grande do Norte, a gente, por saber que o Rio Grande do Norte é uma potência na fruticultura, o agronegócio da fruticultura no Rio Grande do Norte está bombando, é verdade? Só que 70%, mais de 70% das exportações do Rio Grande do Norte é a indústria. Guarde.
A indústria potiguar representa mais de 70% das exportações do Estado. Para ser mais exato, se tu for no site da Confederação Nacional da Indústria, eles vão dizer que 74,7% das exportações do Rio Grande do Norte é representado pela indústria. Show de bola? Show de bola! Mas antes de ir embora, antes de encerrarmos, antes de eu dar o cheiro final para você, olha só, se você sentiu o gostinho, achou legal e, eita pílula, se garante, a Tribo Concurso é um espetáculo e eu vou querer me informar. Como é que eu faço para adquirir um curso completo, 100% online, 100% atualizado, pós-edital, viu? Pós-edital, com equipe de professores pancada, material em PDF 100% atualizado, ou seja, o que tem de melhor na tua preparação para tu se tornar policial penal do Rio Grande do Norte, tu vai encontrar na plataforma Tribo Concurso, tá? Aí tu aproveita, ó, olha o valor que está sendo cobrado aí de ti, do investimento. Porque quando tu adquire, né, o teu curso online pela Tribo Concurso, tu tem que enxergar isso não como um custo, não como um gasto, claro que não, mas como um investimento. O valor normal era R$ 597. Pois, ó, se tu apontar agora a câmera do teu celular para esse QR Code, e eu acertei, ó, acertei mesmo em cima, ó, e entrar em contato com a galera Tribo Concurso, que está lá de prontidão para te atender divinamente bem, ó, tu fala, acabei de assistir a live do Tiziano Lavor, e ele disse para mim que quem apontar aqui para o QR Code e falar com vocês, o curso completinho fica por apenas R$ 10,47,70. R$ 10,47,70. O que é que tu quer mais? R$ 47,70, tu acha que tu não come uma pizza de qualidade. Come não. Tá? Então, perde teu tempo não, faz esse investimento e eu quero te ver, eu quero saber notícias tuas de que tu se tornou policial penal no estado do Rio Grande do Norte. Tu vai entrar em contato comigo para dizer, professor, consegui e a Tribo Concurso fez toda a diferença na minha aprovação. Beleza? Cheiro do Lavor e até a próxima. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!